A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Tudo na graça de Deus? Irmãos, hoje vamos entrar no capítulo 10 de Mateus, né? E vamos estudar dos versículos 1 a 10, que vamos falar sobre os 12 e a sua missão. Esse é um pouco mais extenso, né? Pego esse tema, entre aspas, os 12 e a sua missão, né? A missão dos 12. E pega todo o capítulo 10. Então, eu vou separar por vídeo, porque se eu lesse todo o capítulo 10 em um único vídeo, muito provavelmente daria um vídeo muito longo. Então, eu vou, aos poucos, separando os versículos. Amém? Então, vamos lá, versículo 1. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Aqui na minha Bíblia de estudo cita que Mateus mencionou primeiro os 12 discípulos de Jesus, mas que possivelmente esses homens já estavam com Jesus antes de ele fazer o Sermão no Monte, né? Que a gente viu no capítulo 6 e eu acho que, se eu não me engano, no capítulo 7 também fala um pouco do Sermão do Monte, né? Mateus chama os 12, aqueles 12 homens, né? Como os apóstolos, que vem do grego, se eu não me engano, que apostolon, aquele enviado com ordens, mensageiro, delegado a fazer alguma coisa, né? Delegado a fazer uma missão. Em Jesus se enviou trabalhadores totalmente equipados por seu poder e autoridade dada para ministrar como ele o fazia, incluindo a expulsão de espíritos imundos e a cura de toda enfermidade e todo mal, né? Que no versículo 1 diz, né? Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal, né? Jesus deu a eles poder para que eles realizassem o quê? Grandes milagres e curas no nome dele, né? Com a autoridade, Jesus usou a autoridade dele e deu poder para eles, né? Em cada lista dos 12 apóstolos encontrada nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, Pedro é sempre mencionado primeiro e Judas Iscariotes como último, né? Versículo 5 diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui Jesus estava ordenando eles que eles não fossem para esses gentes, vocês me corrijam, mas pode se vir a entender como gentios, né? Gentios são aqueles que não são o quê? Judeus, e nem o quê? Na cidade, nem entrareis em cidade de quê? De samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus estava ordenando que eles fossem aonde? Eles, nessa missão, eles fossem curando, né? Pregando, assim como Jesus pregava, às pessoas pertencentes ao quê? Ao povo de Israel, as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, naquele primeiro momento, o evangelho chegou para o povo, né, pertencente a Israel. Versículo 7. E indo, pregai, dizendo: é chegado
o reino dos céus. Então, era para pregar a essas pessoas que o reino dos céus chegou até elas, né? No momento que Jesus, né, chega, o reino dos céus chegou para a humanidade, mas nesse primeiro momento sendo pregado aos judeus. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Né? Então, Jesus ordenando que eles curassem aquelas pessoas que estivessem sofrendo de algum tipo de doença, limpar os leprosos, purificar, né? Curar, libertar da lepra, né? Ressuscitar os mortos, expulsar demônios, e ele alerta, de graça recebestes, de graça dai. Então, aquele poder que Jesus deu a eles o quê? De graça. E então, eles nada poderiam cobrar pelas coisas que eles estavam realizando, pelas curas, pela expulsão dos demônios, pela pregação da palavra, nada eles poderiam receber em troca dessas coisas. Então, assim como eles receberam de Jesus de graça o poder, os ensinamentos, de graça eles deveriam fazer isso também para o povo, né? Versículo 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Quer dizer, Jesus falou, não levem com vocês ouro, nem prata, nem cobre nos cintos de vocês. Quer dizer, não levem dinheiro. Versículo 10. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, aqui falando que para que não leve nada mais, leve somente o necessário, o básico. Não leve 2 sandálias, leve só a sua do seu pé. Não leve ouro, não leve dinheiro, né? Não leve roupas, nem 2 túnicas, não leve uma roupa a mais. Por quê? Porque digno é o operário do seu salário. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, diz: Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Em 1 Timóteo 5,18 também diz: Pois as Escrituras Sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda, o trabalhador merece o seu salário. Essa passagem, né, no Antigo Testamento, a gente pode achar em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Deuteronômio 25, 4. Que diz, não atarás a boca ao boi quando trilhar. As regras com relação ao boi durante o trabalho que ele realiza permite que o animal coma enquanto puxa o trigo de debulhar grãos. No Novo Testamento, esse princípio é citado para defender o direito dos trabalhadores ao salário, né? Vamos imaginar que é exatamente um boi, né? Quando ele está pisando o trigo, né? Antes de existir o maquinário que usam hoje no debulhar do trigo e tudo mais, eles usavam o quê? Bois, né? Presos. E esses bois andavam pisando o trigo. Só que qual seria, entre aspas, o mais racional que a gente pensaria? Que o boi, enquanto estivesse fazendo isso, estando ali diante do alimento, ia o quê? Comendo ao mesmo tempo que trabalhava, né? E para evitar isso, provavelmente alguns amarravam a boca do boi para que ele não comesse, né? E não desse, entre aspas, prejuízo, né? Para aquele fazendeiro, dono da plantação. E aqui, né, no versículo 10 que a gente leu, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, Deus provê o alimento, Deus provê as necessidades daqueles que estavam nessa missão.
E além disso, as pessoas que recebiam a mensagem iriam apoiar esse trabalho desses evangelistas. É como encontramos hoje. Uma igreja, ela é feita, né, por pessoas que fazem a obra de Deus. E essas pessoas, muitas das vezes, quase todas as vezes, ela abre mão de estar em um ambiente de trabalho para poder em prol da obra de Deus. Então essas pessoas, elas têm famílias, elas têm necessidades, e essas pessoas precisam ser alimentadas e precisam levar o alimento para seus lares. Então é a igreja, através do dízimo, de oferta, né, que ajudam no sustento. O primeiro lugar é Deus, né, que nos dá saúde, nos dá capacidade de trabalhar, né? E aí, a partir dessas ofertas do dízimo, é que essas pessoas que estão lá na frente, né, fazendo a obra de Deus, evangelizando, entregando a mensagem de Deus, que essas pessoas conseguem o quê? O seu salário. Porque elas são o quê? São trabalhadores de Deus, né? Eles trabalham para a obra de Deus. Então, como eles trabalham para a obra de Deus, eles merecem o quê? O seu salário, né? Digno é o operário do seu alimento. Então, aqui Jesus falou para eles não levarem nada a mais e eles iriam receber, né? Nada ia faltar a eles. Por quê? Porque ali eles estavam o quê? Recebendo uma missão de quem? De Jesus, certo? E é isso, amados. A gente vai continuar nesse estudo aqui, que esse estudo vai até o versículo 42. Então, o vídeo já está aqui batendo mais de 12 minutos. A gente vai continuar falando sobre esse estudo sobre os 12 e a sua missão. Tá bom, amados? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.